E recebendo você no nosso canal do YouTube, sejam bem-vindos, não se esqueça do like. E o bicho continua pegando, né? Essa guerra aí entre Lula, Donald Trump, o governo brasileiro e o governo americano, a tal da guerra comercial. O Brasil aciona a OMC, a Organização Mundial do Comércio, contra tarifas de Trump e contesta as medidas dos Estados Unidos da América. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, formalizou nesta segunda-feira, dia 27, portanto ontem, o pedido de consultas à Organização Mundial do Comércio, OMC, contra as tarifas impostas pelos Estados Unidos de 25% e 12,5% a produtos brasileiros. A medida anunciada pelo Ministério das Relações Exteriores abre a primeira etapa do mecanismo de solução de controvérsias da OMC e marca a reação oficial do Brasil às sobretaxas adotada pelo governo do presidente Donald Trump com base na seção 301 da Lei do Comércio Americano de 1974. Segundo o Itamaraty, o Brasil considera que as medidas norte-americanas são injustificadas e incompatíveis com as obrigações assumidas pelos Estados Unidos no âmbito do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio e também das regras de solução controversas da OMC. O Brasil apresentou em 27 de julho pedido de consultas aos Estados Unidos no âmbito do sistema de solução de controvérsias da Organização Mundial do Comércio, informou o Itamaraty em nota. Daí então a reação do governo brasileiro foi acionar a Organização Mundial do Comércio e, por enquanto, não utilizou aí em forma de retaliação a lei da reciprocidade, que taxaria os produtos americanos na mesma proporção. Lula ameaçou utilizar isso, o governo brasileiro ameaçou fazer o uso da reciprocidade, mas mudou o foco e não adotou esta medida. Houve uma pesquisa no Brasil que aponta que aproximadamente 54% da população acredita que Donald Trump tomou essa medida em taxar o Brasil para, de uma certa forma, em relação ao senador Flávio Bolsonaro, né, para tentar ajudar o Flávio Bolsonaro na eleição aqui no Brasil. E a minha pergunta é: de quem é a culpa por essas tarifas? De quem é a culpa por conta dessas tarifas? É de Donald Trump, que está querendo apenas empurrar aí o senador Flávio Bolsonaro? A culpa é do Flávio Bolsonaro? A culpa é do governo brasileiro de Lula, que não conseguiu resolver esta situação perante aí o governo americano? A pergunta fica no ar. E qual é a sua opinião? Se por acaso quiser mandar no nosso WhatsApp, tá aqui na tela do vídeo, para quem está no YouTube, para quem está na rádio, 99242-3222. Você pode mandar a sua opinião, você pode responder também no YouTube através do nosso chat. Outra guerra continua em pleno vapor aqui no Brasil, que é a guerra aí entre Javier Milei e Lula, entre Argentina e Brasil. Javier Milei esteve no Brasil na convenção do Flávio Bolsonaro em São Paulo e, em discurso, chamou Lula de ladrão e presidiário. Também chamou o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, o STF, de lixo careca, que não autorizou a sua visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Milei lembrou em seu discurso que Lula esteve visitando a ex-presidente Kirchner na Argentina, que está na mesma situação de Jair Bolsonaro, cumprindo prisão domiciliar. E em meio a tudo isso, o Brasil já convocou o embaixador da Argentina, convocou o embaixador brasileiro, e a Argentina também disse que é um exagero através aí do governo brasileiro. E agora o deputado do PSOL quer declarar Milei persona non grata no Brasil. Segundo o texto, o motivo seria a reiteradas atitudes e declarações ofensivas à soberania nacional e à ordem democrática.
E aí, minha gente, o que vai ser? Lembrando que Lula se tornou uma persona não grata no Estado de Israel pelos ataques à época ao Estado de Israel. E agora nós temos aí o Javier Milei, o deputado do PSOL, querendo declarar Milei uma persona não grata aqui no Brasil. Milei lotou as suas redes sociais com críticas a Lula em meio à crise diplomática, o que destaca o jornal A Folha de São Paulo. A maioria das mensagens menciona a atuação de grupo de publicitários ligados ao PT nas eleições da Argentina em 2023. Milei reclama e muito que Lula enviou membros aí, né, assessores do Brasil para atuarem então aí como assessores do seu oponente à época, em 2023, o Sérgio Massa. Lula enviou inclusive marqueteiro para ajudar na campanha de Sérgio Massa. Itamaraty convocou o embaixador da Argentina no Brasil e representante de Brasília em Buenos Aires para prestar os esclarecimentos. Para você acompanhando aqui o nosso Jornal da Terra, a polícia de Rondônia não dando trégua para o crime organizado. E agora, o Fico apreendeu 27 quilos de droga em Porto Velho. Uma operação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Rondônia resultou na prisão em flagrante de um homem por suspeita de tráfico de drogas, na apreensão de aproximadamente 27 quilos de entorpecentes em uma residência localizada no bairro Ulisses Guimarães, na zona leste de Porto Velho, na segunda-feira, dia 27. Segundo as autoridades, a equipe realizava diligência na região quando recebeu a informação de que o imóvel estaria sendo utilizado como depósito de drogas por uma facção criminosa. Durante a averiguação, os policiais observaram um homem transportando um volume compatível com o transporte de entorpecentes. Diante da situação de flagrância, entraram na residência. No imóvel foram encontrados tablets com substâncias com características semelhantes à cocaína, ao crack e à maconha, totalizando aproximadamente 27 quilos, além de cerca de 192 comprimidos de êxtase, uma planta com características semelhantes a cannabis, balança de precisão, materiais utilizados para fracionamento e acondicionamento de drogas, cadernos com anotações aparentemente relacionadas à contabilidade do tráfico e também dinheiro em espécie. Tá, então são 27 quilos de drogas, inclusive tem, para quem está acompanhando no YouTube, está vendo ali, vários tablets ali, vários volumes contendo maconha, cocaína, êxtase e também o crack. E há também ali, plantado, né, num balde, o que é utilizado como vaso, um pé de cannabis. Para quem não sabe, a cannabis, né, ou a cannabis é a maconha, e que eles estavam ali cultivando um pezinho aí da erva maldita. E uma notícia triste, né, vindo aí da nossa capital, Porto Velho. Locutor da Rádio Rondônia morre após grave acidente na BR-364. Ele estava internado desde a quarta-feira, dia 22, após uma colisão entre a motocicleta que pilotava e um caminhão na BR-364 em Porto Velho. O locutor da Rádio Rondônia, Luciano Neto Lima da Silva, morreu no sábado, dia 25. A emissora informou que após a confirmação da morte, a família autorizou a doação dos órgãos, atendendo um desejo manifestado por ele em vida. O acidente aconteceu quando Luciano seguia no mesmo sentido do caminhão em direção à Avenida Jorge Teixeira. Com o impacto, ele sofreu traumatismo craniano e fraturas graves nas pernas. Agentes da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar e militares do Exército que passavam pelo local prestaram os primeiros socorros até a chegada do resgate. Infelizmente, né, a comunicação do estado de Rondônia
em luto aí pela morte desse locutor radialista da cidade de Porto Velho. Aqui na BR-435, que liga o município de Cerejeiras a Vilhena, esse trecho terrível que nós estamos denunciando aqui no nosso Jornal da Terra, cobrando das autoridades, não só no Jornal da Terra, mas durante toda a programação, nas redes sociais da Terra FM. Giovanni, que é o diretor da Terra FM, fez algumas imagens desse trecho da rodovia, que também culminou na morte de uma locutora, uma jovem locutora, que acabou perdendo a vida aqui na região do Cone Sul pela BR-435. Infelizmente, a gente vem acompanhando, né, essa situação, tanto na BR-364, tá, que é um caos em relação aí a esses acidentes. A gente fica aqui consternado, né, com a gravidade aí do que acontece no nosso país. Infelizmente, tá bem? Do nosso país não, do nosso estado, né? E eu vou falar um negócio para você. Infelizmente, né, a gente tem que noticiar que isso acontece, tá bem? De uma certa forma, aí numa rodovia federal. Uma rodovia federal. O DENIT deve estar atento e os representantes aqui do nosso país, do nosso estado, né, juntamente ao país, os deputados federais que representam você, o senador que representa o estado de Rondônia, deveriam estar cobrando muito mais a atuação do DENIT aqui no estado de Rondônia. A gente já viu, independente de governos, né, histórias passadas, né, de rodovias que são aí de responsabilidade do governo federal. E eu não estou falando do atual governo, estou falando do governo no modo geral. Lá atrás, a guerra que foi aí para poderem estarem asfaltando, por exemplo, a BR-429, que liga Presidente Médici a Costa Marques. E aí depois do asfaltamento, né, depois que o asfalto chegou, a guerra que é para manter aquela rodovia. Tenho parentes na região, sempre visito a região e me deparo com a rodovia esburacada e a mesma condições parecidas pelo o que vi aqui na 435, pior ainda do que a BR-429. Infelizmente, é como eu estava falando para você, é algo que é de responsabilidade do governo federal e que está abandonado. Eles vão bater a sua porta, eles vão dizer que vão te representar, mas eu fico me perguntando como os nossos representantes não conseguem aí um desfecho para poder melhorar aí a vida, né, dos munícipes, dos moradores aqui da região do Cone Sul, com essa rodovia 435 nas condições que ela está. E também não conseguem agora, né, de serem mais efetivos aí na cobrança, principalmente nas críticas aí a essa rodovia 364, que agora só lembrando, né, que a 364 não é de responsabilidade do governo, é da concessionária, tá bem? Só fazendo aqui uma retratação. Enfim, mas a 435 está abandonada. A 364 também segue aí com diversos problemas, mesmo após aí ela estar aí então privatizada. E a última informação chegando aqui no nosso Jornal da Terra, para você acompanhando aqui o nosso canal. Sejam todos bem-vindos, você no YouTube, você também na Terra FM. Não se esqueça de participar à vontade. Estamos lá no YouTube com uma enquete. Quem é o seu candidato à presidência da República? Daqui a pouquinho, no final do programa, eu estarei então anunciando aí então o resultado para você ligado na programação da Terra FM. Pátamo e inteligência do 3º Batalhão da Polícia Militar desmontaram ponto de tráfico em Cerejeiras. A Polícia Militar aqui do 3º BPM e também do estado de Rondônia não dá trégua para a bandidagem. A ação integrada entre a equipe
Pátomo e o Núcleo de Inteligência do 3º Batalhão da Polícia Militar resultou na prisão de um homem suspeito de tráfico de drogas em Cerejeiras. A operação foi realizada no âmbito da Operação Integrada Brasil contra o Crime Organizado, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Após denúncias de intensa movimentação e usuários em uma residência na Rua Jordânia, as equipes realizaram a abordagem de 3 homens que estavam à frente do imóvel. 2 deles dispensaram porções de crack ao receberem ordem policial. Com ambos também foram encontrados cachimbos artesanais e eles admitiram serem usuários de drogas. Um dos abordados utilizava tornozeleira eletrônica. O proprietário da residência foi revistado, sendo encontrado uma faca com vestígios de crack, um aparelho celular e R$ 202 em espécie. Embora tenha negado haver drogas na casa, autorizou a entrada dos policiais. Durante as buscas, os militares localizaram uma caixa de madeira na sala, 3 porções de crack e uma porção maior, totalizando cerca de 10 gramas da droga, além de R$ 20. No quarto escondido sobre o guarda-roupas foram encontrados R$ 442, totalizando R$ 664 em dinheiro apreendido. Também foram apreendidos 2 celulares, sendo um deles que continha um cartão bancário em nome de terceiro. Foi encontrado dentro da capa do aparelho. Diante das evidências, o proprietário recebeu voz de prisão por tráfico de drogas e encaminhado à delegacia da Polícia Civil de Cerejeiras. Os 2 usuários também foram conduzidos para os procedimentos da Polícia Judiciária. A ocorrência foi encaminhada acompanhada pelo advogado constituído pelo suspeito. Parabéns à Polícia Militar do Estado de Rondônia, a PM aqui do 3º Batalhão, botando pra quebrar, não dando trégua, não dando paz a esses marginais que vivem à margem da lei e acabaram de ser enquadrado aí, então, ou acabou de ser enquadrado como traficante de droga. E dar os parabéns à Polícia Militar de Rondônia, que eu vou falar um negócio pra você. Nós que acompanhamos, né, as notícias, as informações, há estados que a polícia sequer, ao avistar um usuário de droga com cachimbo, com um cigarro de maconha, sequer abordam, entendeu? E aqui em Rondônia, diversas vezes nós estamos noticiando aqui que uma grande quantidade de droga é apreendida após a abordagem do usuário. Às vezes ali apenas com um cigarro de maconha, a polícia aborda e essa pessoa acaba entregando o endereço onde ele adquiriu a droga e a polícia acaba indo e apreendendo muitas das vezes uma grande quantidade aí de drogas. Parabéns então à Polícia Militar do Estado de Rondônia. E assim, ponto final nessa edição aqui do nosso Jornal da Terra. No YouTube eu perguntei, tá bem? Eu fiz a seguinte... Eita, encerrei aqui sem querer. Tá bom. Eu fiz uma pergunta e lá no YouTube a gente tem um recurso, ele permite colocar apenas 4 candidatos, tá? Ou pré-candidatos. E eu coloquei aqueles que estão pontuando mais. E eu perguntei, você está com quem nessas eleições? Flávio Bolsonaro, Lula, Zema ou Caiado? E nós tivemos a seguinte resposta. Flávio, 61%, Lula, 22%, Zema, 9%, Caiado, 8%. 59 pessoas votaram. E isso prova que a nossa audiência, né, a maioria aí no YouTube, estão com Flávio Bolsonaro, 61%. 22% da nossa audiência diz que votaria no Lula. E com o Zema, 9%, Caiado, 8%. E os demais candidatos nós não colocamos, ou os pré-candidatos, porque não permite, não tem esse espaço. As respostas são apenas 4 e eu coloquei aqueles que estão pontuando mais
aí nas pesquisas eleitorais. Ok? Mandar um abraço especial para quem está no YouTube, alusão aqui, toda especial para Rosaura Enes, nos acompanhando na cidade de São Paulo, valeu. Meu querido Edson Silva, esse é campeão, está com a gente todos os dias na cidade de Manaus, um grande abraço aí aos amigos do Amazonas. Lá também nos Estados Unidos está a nossa querida Sunshine, nos acompanhando na capital dos Estados Unidos. Beleza? Ponto final nessa edição, de volta amanhã às 7 da manhã, espero que você tenha gostado e após o intervalo estarei de volta com o programa Bom Dia Terra, um programa musical na Terra FM que toca música e informação, tem fofoca de os bastidores aí do mundo dos famosos. Você pode baixar o aplicativo da Terra FM e acompanhar a Terra FM aí ao longo do dia, 24 horas no ar aí no nosso aplicativo para quem está fora do estado. Para quem está aqui em Rondônia, na região do Cone Sul, 24 horas aí, indo mais longe para ficar pertinho de você, amigo ouvinte da Terra FM. Você ouviu Jornal da Terra. Você por dentro de tudo o que acontece em Rondônia, no Brasil e no mundo.